Olá, meu nome é Juliane Fernandes, trabalho na divisão de capacitações do DPIE e eu vou apresentar para vocês o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, onde é possível fazer o envio dos atestados médicos. Vamos ao vídeo? O acesso ao sistema GED se dá pelo portal educação.guarulhos.sp.gov.br. Ao entrar no portal, você vai até o ícone de Sistemas e clica no ícone do GED. O sistema vai abrir a tela de login, você vai digitar o nome do usuário e a senha e clicar em entrar. Essa é a tela inicial do sistema. Nela nós temos a área de menu ali em cima. O primeiro quadro à esquerda, as minhas tarefas, onde são concentradas as tarefas em execução e para acompanhamento. O início de workflows, que é onde a gente inicia um processo de envio de atestados. E aqui à direita nós temos a área de execuções recentes, de atividades que foram lançadas recentemente. No canto superior direito nós temos a área de perfil do usuário, onde é possível configurar informações da conta. E temos também o campo buscar, para fazer pesquisa de processos ou de alguma outra atividade. Para iniciar então o envio de atestado, aqui na área de workflow, a segunda funcionalidade é o de processo de entrega de atestados de até 14 dias. Então você vai clicar nesse botão. O sistema vai abrir a tela para pesquisa de funcionário e em preenchimento do formulário de encaminhamento de atestados. Então, o primeiro campo que você vai preencher são dos dados do servidor. Clica em buscar para fazer a pesquisa desse servidor. O sistema traz todos os funcionários cadastrados na prefeitura ou que tem um código funcional na prefeitura. Então, você vai pesquisar aqui pelo código funcional ou pelo nome do servidor, pelo CPF, pelo local de exercício, tá? Por um desses campos que tem aqui na coluna inicial. Então, por exemplo, eu vou pesquisar um nome. Ele me trouxe aqui, eu pesquisei Juliane, ele me trouxe alguns exemplos de nomes de pessoas cadastradas na prefeitura, pessoas com código funcional. Vou selecionar o nome que eu quero, dando um duplo clique ou clicando em salvar. E ele traz ali para mim as informações desse funcionário. Depois eu vou informar a situação do funcionário, tem que ser sempre ativo. Em seguida, o telefone de contato, o horário de trabalho desse funcionário e o CRM do médico. Caso o atestado que o funcionário apresentar não tenha o CRM, então você pode escrever sem CRM. Em seguida, nós temos os dados do atestado. Eu vou informar qual a data do início do afastamento do funcionário. Se for de um dia, coloca aquele dia que foi o início do afastamento. Se for de 3 dias ou mais, é sempre considerando o primeiro dia de afastamento. Depois eu vou informar o tipo de atestado, se é um atestado médico ou uma declaração. No caso aqui, para a declaração de horas, tá? Então, aqui atestado médico. Em seguida, o período de afastamento, se é um afastamento de até 3 dias, então de 1 a 3 dias, ou acima de 3 dias até 14 dias. E no final temos o termo de responsabilidade da digitalização do documento. Então tem aqui o termo, leia o termo, tá? Informe, eu concordo. O sistema vai apresentar o nome do usuário do sistema que está fazendo essa digitalização e vai dar o número do protocolo desse primeiro momento, que é o da criação do formulário. Então anote este número para fazer a pesquisa dele depois. Terminou de preencher, eu clico em enviar para anexar atestado.
E o sistema dá aqui que a atividade foi enviada para execução. Então, depois da mensagem que foi enviado para execução, eu venho aqui em execução de atividades e vou fazer a busca daquele processo que eu acabei de criar no formulário. Então, eu posso fazer a pesquisa pela data e hora ou pelo número do processo que deu no final do formulário. Eu dou um duplo clique, o sistema vai trazer para mim aqui no topo o número do processo com a data e hora que foi criado e o nome do usuário. O formulário vai ser apresentado preenchido aqui embaixo. Nesse momento eu posso conferir se todos os dados estão corretos. Se algum dado precisar ser corrigido, eu clico aqui em retomar para ajustar e o sistema volta no formulário onde eu posso corrigir o que for necessário. Se estiver tudo certinho, eu venho aqui embaixo em documento. Clicando em documento, eu venho aqui no botão incluir, representado aqui pelo sinal de mais. O sistema vai me trazer a tela onde eu vou gerar o identificador do processo de digitalização. Então, clico em identificador e vou dar um título para esse processo. Então, por exemplo, colocar atestado, o nome do funcionário e código funcional. Esse é um identificador para me facilitar a busca posterior desse documento para um acompanhamento. Depois, a data que eu estou realizando a digitalização. E, por último, clico em salvar. Assim que clicar em salvar, o sistema vai trazer outros botões, entre eles o arquivo eletrônico. Clique em arquivo eletrônico. E depois no botão digitalização. O sistema vai trazer as impressoras configuradas para o seu computador. Seleciona ali a Samsung Universal, que estão para todas as unidades. E depois traz a tela de configuração da digitalização. Então, as informações que precisam estar configuradas. Em tipo da imagem, tem que estar que a imagem vai ser colorida. No tamanho do documento, A4. Em origem do documento, a opção vidro de leitura. A configuração já vai trazer como GED, com esse padrão já configurado. Depois clica em digitalizar. Aguardo o processo concluir 100%. E o sistema vai trazer uma miniatura com a prévia do documento digitalizado. Clique em enviar. A princípio, o sistema não vai apresentar nada aqui do lado esquerdo. Clique em recarregar para ele trazer a informação do documento. E aqui ele traz então o documento que foi digitalizado. Se você quiser visualizar, dá um duplo clique nele ou clica aqui no botão visualizar arquivo eletrônico. Então aqui eu estou vendo que está tudo legível, é só fechar a janela. E clico em salvar e sair. A digitalização está aqui salva, vinculada ao meu documento. Depois eu venho aqui no botão requerimento, onde eu vou vincular essa digitalização com o formulário preenchido inicialmente. Então eu clico aqui na lupinha. Ele vai trazer o registro da digitalização. Eu dou um duplo clique ou clico em salvar aqui em cima. E depois eu clico em enviar para verificação. Assim fica concluído o processo de digitalização do documento e a vinculação ao formulário inicial. Após o envio dos atestados via sistema, eu posso consultar os processos que foram gerados pela minha unidade e verificar em que andamento eles estão. Então, para eu consultar os processos que eu já criei, aqui na tela inicial eu posso clicar em acompanhamento e meus workflows.
Nessa tela, o sistema vai identificar quais os processos que estão em dia, perto do vencimento ou atrasados. Quando estiverem atraso, ele vai identificar como vermelho. Quando estiverem em dia, ele vai identificar em verde. Quando estiver em amarelo, ele vai trazer como próximo do vencimento. Na coluna do lado, ele me traz qual usuário responsável pela atividade seguinte daquele processo. No caso aqui, por exemplo, parando o mouse em cima, ele está me indicando que esse processo específico está sob responsabilidade do usuário da unidade. E nesse aqui específico, ele está sob responsabilidade do SESMIT. Esse ícone me indica que ele está em andamento. Esse que há um documento anexado ao processo. Aqui ele me traz o nome da atividade em execução. No caso desta aqui específica, ele está para verificar pelo SESMIT. Na coluna prazo, ele me traz o prazo de vencimento da execução do processo, caso ele seja devolvido e eu precise readequar esse processo com o anexo de documento ou correção de alguma informação. Ao lado, ele me traz o identificador do processo. Do lado, o título. Ao lado, o executor da atividade pendente. E depois, se o processo é vinculado ao SESMIT ou não. Para verificar o andamento desse processo, eu posso clicar nele, selecionando. E em seguida, aqui em cima, visualizar fluxograma. O sistema vai trazer para mim o fluxograma de toda a atividade do processo, sendo que as primeiras atividades são de gerência da unidade, ou seja, o usuário que encaminhou esse documento ao SESMIT. Em seguida, o próximo grupo de atividades é do verificador do SESMIT. Após, tem a responsabilidade do médico do SESMIT. Em seguida, o conferente administrativo, conferente do SESMIT e, por último, a gestão do SESMIT. No caso desse processo específico, o fluxograma está me informando que esse atestado saiu da minha unidade, foi para o SESMIT e em vermelho ele destaca qual atividade é a próxima da execução. Então, aqui em vermelho está destacando que está para verificar o atestado pelo SESMIT. Então, assim, eu posso verificar, então, qual a situação desse meu atestado para consulta. Terminou a verificação, é só fechar a tela. Para encerrar o sistema, é só você acessar o perfil e clicar no botão sair para encerrar o sistema com segurança. Esse foi o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e caso você tenha alguma dúvida na sua utilização, entre em contato com o DPIE ou com o SESMIT da Educação.